Olá, olá, tudo bem? Bom, chegamos aí no nosso último laboratório, que a gente ainda não fez, né, do curso 3 de redes de segurança. Lembrando, o último realmente é aquele do Cloud Monitoring, só que a gente faz no desafio do segundo. Então, se vocês quiserem e procurarem, se eu não me engano, não sei se é GSP 089, alguma coisa, coloquem lá no canal do YouTube, procurem pelo código do Lab, que a gente já vai ter feito lá. Bom, vamos falar sobre o Cloud Armor, né, nesse laboratório. O que que acontece, né? O Cloud Armor, ele foi responsável... o Cloud Armor, ele é uma ferramenta que ele fica na frente do Load Balancer. Então, se a gente pesquisar, por exemplo, Load Balancer Cloud Armor. Se a gente pesquisar aqui algumas imagens, a gente vai ver que ele fica vinculado, aqui no load balancer. Então, qual é a ideia, né? Você tem o load balancer, e o load balancer envia as requisições HTTP e HTTPS, né, para os serviços de back-end ou serviços de storage, por exemplo, né? Então ele envia as requisições e o Cloud Armor, ele fica associado, ele é uma opção que inclusive hoje você consegue colocar, ele é uma opção que você faz ali a vinculação ao load balancer de camada 7 de aplicação, né, no caso, e aí você tem alguns recursos de segurança para proteger o load balancer. Por exemplo, lista, blacklist, né, de IP, ou de allow, ou de deny, que é inclusive o que a gente vai fazer no laboratório, a gente vai fazer isso. Eu acho que esse gel é coisa de geolocalização, também tem um recurso WAF aqui, tem regras customizadas desde, né, de L3 para L7. Então, ele é um recurso que oferece vários componentes de segurança, por exemplo, para para o load balancer. Isso é o Cloud Armor. Então, o que que acontece? O Cloud Armor, ele foi responsável ao longo da história aqui por por é, por permitir, né, um dos maiores bloqueios assim de todos os tempos históricos aqui de ataques DDoS, que são aqueles ataques que eles criam, né? Eles vão criando aquelas máquinas fantasmas, né? Ao redor do mundo, eles vão capturando essas máquinas e vão usando elas para fazer requisição por um alvo. E aí o que que acontece? Como é que funciona esse... Eu sou meio leigo, né? Mas a ideia é que tem esse documento aqui que ele mostra qual que foi o recorde. Por exemplo, tanto em 2022, o Cloud Armor, ele bloqueou um ataque de 46 milhões de requisições por segundo. É assim que mede, né? E aí, em 2023, ele conseguiu bloquear um outro ataque de 398 milhões de RPS, né? De requisições por segundo. E aí, eu estava lendo, assim, né? Em um desses dois casos, eu não lembro exatamente qual foi, o administrador do sistema, né? Ele tava já vendo ali... o Cloud Armor, ele soltou, se eu não me engano, ele soltou uma notificação de que estava tendo um negócio suspeito. E aí, é, ele indicou algumas configurações de segurança. Por exemplo, fazer o blacklist. Então, quando o administrador de sistema permitiu essa segurança, ele fez meio que uma assinatura naquele IP, assim, né? Vinculado àquele IP. Ele fez
ele fez o reconhecimento daquela assinatura. Aí, o que acontece? A, o ataque DDoS, ele não acontece de uma vez. Ele vai acontecendo gradativo, né, vai aumentando o número de máquinas, aí de repente tem um pico, né? Tem um pico, que é, por exemplo, está sendo representado nesse gráfico. E aí, esse ataque, ó, se vocês verem, durou por volta ali de 2 minutos, né? E aí, eu acho que era no dia seguinte, o ataque foi feito no dia seguinte, porque assim, ele tenta fazer tipo um teste, assim, né? Ele vai meio que. Ele vai meio que cercando ali, assim, né? Aí ele vai fazendo uns ataques e tal. E aí o Cloud Armor, de forma inteligente, fez a assinatura. Quando houve o ataque, ele bloqueou todas as requisições que tinham associação com aquela assinatura. Aí ele fez, ele conseguiu, né, fazer o bloqueio de 398 milhões de requisições por segundo. Hoje, o recorde, eu acho que público, né, tá por conta do Cloud Armor. Inclusive, eu acho que tem um blog que fala de todos os recordes, assim, de DDoS, de bloqueio de DDoS. Então, a ideia do Cloud Armor é justamente essa. A gente está misturando aqui, tá usando um recurso de redes, né? E a gente está colocando, associando ele a um recurso de segurança, tá? Que é o Cloud Armor. Que ele dá essas permissões. Dessas permissões não, ele permite aí que você tenha a possibilidade de colocar alguns recursos de segurança ali pro Cloud Armor, tá bom? Pro Load Balancer. Essa aqui é a ideia do Cloud Armor, tá? Bom, então, depois se vocês quiserem dar uma olhada nessas duas notícias aqui que fala ali, né, sobre o Cloud Armor como um recurso ali, ó, por exemplo, ele usou, se eu não me engano, ele usou isso daqui, ó, o AI Powered Adaptive Protection, né? É muito legal, assim. Depois, se vocês puderem ter a chance e tiverem um tempinho, deem uma lida ali, como é que foi feita ali, como é que foi feita o bloqueio desses ataques. Bom, então vamos lá. Preparem, né? Esse laboratório ele demora um pouquinho, porque a gente vai fazer de novo um load balance, mas agora não por linha de comando, a gente vai fazer por interface. E aí a gente vai vincular o Cloud Armor, fazer regras de deny list e a gente vai criar uma VM e testar isso aí na prática, tá? Então, não é só criar o recurso, mas dessa vez a gente vai avançar um pouco. Então, o GSP 215. Tem gente aí, esse laboratório, ele nunca foi muito bem visto assim, porque como ele tem muitas configurações, o load balance, aquilo que eu comentei com vocês, é, ele é um ele é tipo um quebra-cabeça mesmo, né? O load balancer é muito legal. Deixa eu pegar ele aqui para vocês darem uma olhada. Em relação ao que eu comento, a gente já viu, eu já mostrei isso aqui para vocês, mas pode ter gente que está chegando direto nesse daqui, né? E aí ainda não viu, né, a foto que eu mostrei para vocês. Eu acho que essa aqui é a melhor foto que ilustra o que é um load balancer de camada 7. Então a ideia é que cada um desses recursinhos aqui, cada uma dessas etapas, ela seja uma configuração diferente e quando você monta tudo, você está montando o load balancer. O que você tem né, qual que é a ideia? Você tem um IP global, uma regra de encaminhamento global que encaminham para um proxy de destino, né? Ou target proxy. Nesse target proxy e também ao serviço de back-end, você tem um mapa de URLs que para onde deve apontar o caminho, né? Quando você entra na URL,
qual que é o serviço de back-end que ele vai apontar. E aí, esse serviço de back-end, você tem a verificação de integridade e você tem quais que são os grupos de instâncias gerenciados, ou os MIGs, né, que são os Managed Instances Groups, que eles são como se fossem cluster de máquinas, de VMs, que auto-escalonam de forma horizontal. Através de uma métrica de uso, por exemplo, de CPU ou de RAM, alguma coisa nesse sentido. Então, se você coloca lá a métrica de uso a 75% de vCPU, ele vai aumentando e diminuindo conforme ele precisa alimentar essa demanda, né? No caso. E aí você tem as regras de firewall que abrem aí a porta 80, né, dessas VMs, e também para o verificador de integridade. Tem que ter uma regra para o verificador de integridade, que é o health check. O health check bate na máquina, bate de novo. Se bateu 2 vezes, ok, 200, legal, essa máquina está viva, e ele pode enviar a requisição. O balanceador de carga da camada 7, ele distribui tráfego em 2 cenários, né? Pela proximidade do usuário, porque ele tem o proxy, ou pela URL solicitada. Dependendo se for uma URL de um serviço de storage, ou uma URL de um serviço de back-end, por exemplo, ele encaminha dependendo da URL. Ou ele também pode encaminhar num cenário onde a proximidade do usuário conta. Então, por exemplo, esses 2 usuários aqui, eles estão nos Estados Unidos. Quando eles batem no load balancer, eles são encaminhados para um serviço de back-end que está nos Estados Unidos. Esse outro aqui, da Singapura, quando ele bate no load balancer, ele é encaminhado para um serviço de back-end que está lá na Ásia. Essa aqui é a ideia, né? Então, esse aqui é o load balancer de camada 7 de aplicação. Beleza? Bem tranquilo, tá? Ele não é nenhum bicho de 7 cabeças. O problema é que ele tem muitas configurações e você precisa ficar um pouco atento, né, em relação a como configurar ele. Então, cada uma dessas configurações é um pedaço do load balancer, como eu mostrei para vocês. Então, vamos lá, né? Vamos clicar aqui em Firewall e vamos lá para Firewall. Nós vamos criar uma regra de firewall. Ela vai se chamar default allow HTTP, que é aquela regrinha que eu falei para vocês que precisa estar vinculada ao MIG. Na rede default, specified target tags, as tags, né, de rede específicas, que vai se chamar HTTP server. Clica fora para entrar na caixinha. O range de IP vai estar aberto para a internet. Então, pode ser qualquer número aí, 0.0.0.0/0. E aí, aqui em TCP, clica TCP e põe aí na porta 80. Bom, vamos criar. E aí, a gente vai criar uma outra regra para o Health Check, que é o que eu comentei com vocês. O Google, o serviço de Health Check do Google, utiliza esses 2 ranges para bater. Então, eu preciso abrir a regra e vincular uma tag. Vincular uma tag, por exemplo, HTTP server, com esses 2 ranges. Então, a gente vai criar uma regra de firewall, que ela vai se chamar default allow health check. E aí, default, né, da network default, specified target tags HTTP server. Aí você coloca um range por vez. Coloca primeiro um range, clica fora, deixa ele entrar na caixinha, pega outro range, clica aqui dentro, clica fora para entrar na caixinha. Ele tem que estar assim, separado, tá vendo? E aí eu coloco protocolo TCP. Ó, one by one, né? Copia um por um. Garanta que tem um espaço entre eles. E clica em Create.
A gente colocou a tag como HTTP Server, a mesma tag da outra. Enfim, eu acho que aqui a gente poderia, eu acho que se a gente tivesse no mundo real, a gente poderia colocar tipo, que nem a gente colocou lá no desafio do load balancer, né? Tipo, tag health check, alguma coisa nesse sentido, né, para diferenciar. Configure instância templates. O instance template é que acho que eu já mostrei isso para vocês, mas eu vou mostrar de novo, né? Como é que é o MIG? O que que é o MIG, né? Como é que o MIG funciona? Deixa eu ver. É esse aqui? Acho que não é esse aqui. Use o Google Cloud to build your apps. O MIG, ele funciona assim, né? O gerenciado, ele tem um escalonador, se eu não me engano, tá? O que não é gerenciado, ele não tem um escalonador automático. Então, o grupo de instâncias gerenciados, ele é uma série de configurações também, que inclui um modelo de instância, que é o Instance Template, e dentro do modelo de instância eu tenho todas as configurações das máquinas que eu vou querer que nasçam e qual que são as imagens. Eu posso ter uma imagem já específica, por exemplo. Eu posso usar uma imagem de alguma aplicação, por exemplo, que eu tenha. Então, quando ele percebe que ele precisa criar VMs através da meta de utilização, ele já cria com tudo isso daqui, já sabendo quais que são as máquinas, quais que são as regiões e as zonas que vão ser instaladas, tamanho de máquina, disco, tipo de disco, regras de firewall, tá tudo aqui, né? É como se os recursos, essa configuração do Compute Engine, é como se viesse declarado tudo que o Compute Engine precisa para ser criado com a imagem. E aí eu posso armazenar no Cloud Storage scripts de inicialização e encerramento, que também que estão vinculados a essa configuração do grupo de instâncias gerenciado. Então ele nada mais é do que um cluster mesmo de máquinas, né, que vem com todas essas configurações. O escalonador automático, ele entende dessa forma. Por exemplo, ele divide a capacidade máxima com a capacidade utilizada e vê se está acima da média, por exemplo, em cima da meta de utilização. Nesse caso aqui, ele está usando 96%, por exemplo. E aí ele calcula, se ele criar mais uma, fica em 77%. Então ele fala, pô, ainda está acima. Por quê? Ele aumenta a capacidade em 1, então 500, divide pelo que está sendo usado e mesmo assim fica em cima da média. Então tá bom. Então eu vou criar dois. Fica abaixo? Fica. Ele vai lá e cria duas máquinas. E aí o mesmo acontece ao contrário. Agora, a meta de utilização, a utilização atual não é mais 385, é 330. E aí ele pega e divide pela capacidade máxima. Dá 66. Ainda tá abaixo. Eu vou tirar duas. Dá 82. Ah, tá acima. Então tá ok, eu vou tirar só uma. Então esse é meio que o escalonador automático. Ele tá toda hora fazendo esse cálculo em relação a métricas, né? E aqui você tem uma configuração que ele fica como ele utiliza, né? Essa método de utilização ele é muito similar quando você vai criar, por exemplo, os dashboards do monitoring, né? Você utiliza por metas e tal. E aí, o que passa acima, você cria uma política de alerta, sabe? Esse tipo de coisa, né? É mais ou menos a mesma ideia, né? Então, esse é o back-end de instância aqui, né, no caso. Então, primeiro, para a gente criar o MIG, a gente precisa criar um instance template. Um instance template, você vai lá em Compute Engine e tem aqui instances templates. Aqui mais para baixo tem os health checks e os instances groups, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer um instance template. Então, a gente vem aqui, clica em Instance Template, Create Instance Template. Ele vai se chamar Europe West 4 Template. Garanta que aqui, ó, não tem espaço, tá? Quando você passar aqui, ó,
Ele tem que estar tudo sem espaço, tá? Ele vai ser global. Aí o tipo de máquina vai ser E2, só que a gente vai querer uma máquina E2 micro. E aqui em Advanced Options, VM, Advanced Options, Advanced Configuration, a gente clica... Advanced Options, na verdade, é aqui agora. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Advanced Options, Networking, a tag de rede. A gente colocou as duas regras nessa tag de rede. Clica aqui fora para entrar como uma caixinha. Já abriu aqui, ó, Allow HTTP Traffic, né? E aí agora aqui embaixo, ó, em Network Interfaces, clica aqui, deixa a rede default e auto-subnet, de vez de ser auto-subnet, coloca aqui Europe West 4. É mais fácil, às vezes, escrever Europe West 4. Já apareceu aqui para mim, tá? Então eu quero que quando a máquina seja criada, ela seja criada dentro dessa subnet. Beleza? Aí eu clico aqui embaixo, ó, em Done. E aí, eu clico em Management. Aí eu clico aqui, ó, em Metadata. Eu clico em Add Item. A chave vai ser Startup Script URL. E aí o valor vai ser esse daqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ó, o Startup Script aqui, ó, sendo armazenado dentro de um storage. Google Storage, // samples, né? SPLS, GSP 215, GCP Net, HTTP LB de Load Balancer, Startup Script, tá? Se você quiser, se você quiser ver o conteúdo disso daqui, você pode colocar aqui, ó, Storage. Esse caminho, esse primeiro caminho aqui, ó, esse primeiro caminho aqui, ó, Storage Google APIs, é uma URL. Então eu tô pegando, tirando o caminho da URI e deixando o caminho da URL. Quando eu clico aqui, ele vem o Startup Script para mim, porque o Startup é público, né, no caso aqui, né? Então eu bato lá e, na verdade, então, quando ele constrói uma máquina, depois de ele construir a máquina, o que ele vai fazer vai ser rodar esse script. Então ele vai instalar um Apache, instalar o wget, aí ele vai lá no index, ele vai remover, e depois vai pegar um outro index que está num outro storage, e aí ele vai rodar um comando aqui para deixar uma coisa padronizada aqui, e aí depois ele fala assim, ó, qual que é a região, ele vai dar ele vai mostrar a região. E ele, dentro do index PHP, que é esse outro cara aqui, então se você quiser, por exemplo, você pode pegar esse aqui, pode abrir aqui também, ó, pra gente ver. Ele vai abrir aqui, deixa eu abrir aqui, vamos ver com o que ele vai abrir. Mais aplicativos. Eu quero abrir isso aqui com o bloco de notas mesmo. Vamos abrir com o bloco de notas, só para ver aqui. E aí, aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar, ó, Load Balancing Lab, Client IP. Meu IP, ele vai bater meu IP, Server Hostname, PHP Name, e aí aqui o Server Location, ele passou o region, né, do outro para cá, e aí vai aparecer isso, essa mensagem que vai aparecer quando a gente entrar, tá? É bem simples, né? Mas só para vocês verem o caminho que ele vai tomar até chegar lá. Então, tudo isso vai acontecer depois que ele criar a máquina, ele vai instalar o Apache e vai deixar essa mensagem configurada para quando a gente entrar na página web, né? Aparecer essa mensagem para nós, tá bom? Então essa aqui é a ideia, né? E aí a gente vai lá e vai dar um create. Ó, o Startup Script URL especifica o script que executa quando a instância é iniciada. Esse script instala o Apache e muda o welcome page para incluir o IP do cliente e o nome, a região e a zona de cada instância.
Beleza, tem até um exemplo aqui, a gente fez uma volta, mas tudo bem. Aqui está mostrando já o que tem no script. Legal, né? Então, legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar nele e vai clicar aqui, ó, Create Similar. O nome vai se chamar Europe West One Template em outra região, um template de outra região. Esse Create Similar, ele já vem com algumas informações por padrão, por exemplo, a VM, de vez de ser a padrão E2 Medium, já vem com a E2 Micro, que a gente colocou, né? Mas tem algumas coisas que ele não vem assim, né? Ó, por exemplo, ele já vem como global aqui. Lá embaixo, em Advanced Options, aqui já colocou também o Allow HTTP Traffic. Aqui em Networking, garanta que a tag esteja aqui, ela não foi adicionada, né? Então você tem que vir aqui e adicionar. Agora adicionamos. E aqui, ó, na subnet, na Network Interfaces, coloca a Network Default. E aqui, de vez de ser Europe West 4, a gente vai colocar o Europe West 1, que tá aqui em cima, aqui, ó, Europe West 1. Para mim, aparece Europe West 1. Você tem que colocar que aparece para você, tá? Isso é uma coisa que eu não comentei, mas sempre coloque essas coisas que aparecem parametrizadas em amarelo aqui, é região, né? Sempre coloque o que aparecer para você, tá? E aí você vem aqui em Done, e aí você vem em Create. Beleza, né? Agora temos dois templates de instância. Uma que vai criar máquinas em Europe West 4 e outra em Europe West 1. Legal? Agora a gente vai criar um grupo de instâncias gerenciadas, um Managed Instances Groups, para cada uma dessas regiões, usando cada um desses templates. Então a gente vai aqui embaixo, Instances Groups, Create Instance Group, e aí ele vai se chamar Europe West, o primeiro, né? Europe West 4 MIG. E aí, essa é a ideia, né? Vai aparecer para você a região que foi colocada para você no seu laboratório. Então, é só copiar aqui, tá? Garanta que não tem espaço, né? E aí, aqui, Instance Template, vai aparecer aqui, ó, West 4 Template, para mim apareceu aqui. Aqui embaixo, coloca múltiplas zonas, região Europe West 4, e aí já vai vir todas selecionadas. Número mínimo de instâncias 1, número máximo 2, tem que colocar aqui 2. E aí, ó, o auto-scaling que eu comentei com vocês. Utilização de CPU. CPU, a utilização vai ser 80, de vez de ser 75 no exemplo, aqui é 80. Aí eu dou um done. E aí, aqui, ó, período de inicialização, eu vou colocar 45 segundos. Tá bom? E aí, ele fala para clicar em Create. Então, os grupos de instâncias gerenciados oferecem capacidades, né, de auto-scaling que permite você automaticamente adicionar ou remover instâncias do grupo de instâncias gerenciado baseado no aumento ou na diminuição, né, de carga. O auto-scaling ajuda as suas aplicações a lidarem de forma elegante aí, né, aumentos de carga, de tráfego e reduzir custo quando a necessidade de recursos for baixa. Você define a política você acabou de definir a política do auto-scaling e a performance. Você apenas define a política do auto-scaling e ele performa automaticamente, o auto-scaler performa automaticamente, escalonando baseado nas métricas de carga. É isso, tá? É bem simples a ideia aqui, né?
Agora a gente repete o mesmo procedimento para o outro. Então a gente clica em Create Instance Group. E aí coloca aqui, ó, Europe West One MIG, ou a região que aparecer para você. Para mim aqui vai aparecer o template. Tá vendo que não tem selecionado o West One template? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir aqui embaixo na região. Eu seleciono a outra região para mim. E aí, a partir desse momento, eu consigo selecionar o template. Tá? Europe West One, mínimo 1, máximo 2 máquinas. E aqui a mesma configuração. Target de utilização 80, Dondone, e aqui embaixo, período de inicialização 45, tá? E aí eu já venho aqui e clico em Create. Novamente, se eu estiver indo muito rápido e você não pegou alguma coisa, gente, para o vídeo e volta, tá? Sem problemas nenhum. Bom, criamos os dois templates e o grupo de instância. Agora a gente vai configurar o Load Balancer. Ele fala que você pode ir lá e verificar, né, as instâncias. Ó, aqui ele está escalonando, ó. Ele está atualizando, né? Ele está escalonando de 0 para 1, porque o mínimo é 1. Eu posso vir aqui em VM Instances e eu posso ver as VMs de cada MIG agora. Ele fala para clicar aqui no... Ele fala para clicar aqui, ó. Necessariamente a gente deveria ver, né? Eu acho que eu tenho que pegar o IP http dois pontos barra barra. Deixa eu pegar o IP http dois pontos barra barra. A ideia é essa, né? O outro lá, acho que pegou o cookie, eu coloquei errado, porque quando você clica aqui, agora ele tá vindo com HTTPS, né? Tá meio estranho isso. Mas a ideia é que apareça assim, né? Então, por exemplo, o meu IP, o host name, por exemplo, qual que é a máquina e qual que é o server location. Isso tudo ele passou, né? Lá dentro do script. Beleza? Eu acho que a outra VM, ela também, ela tá pegando normal. Ah, opa, a outra não, hein? Olha lá. A outra não pegou, hein? It works. Olha, a outra tá errada, hein? A outra não pegou direito aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Ah, aqui, ó. Ah, tá. O que que ele... Vamos lá, vamos ver lá no Instance Groups. Nossa, por que que ele tá colocando duas aqui? Não faz muito sentido isso. Se o mínimo era uma, não tá tendo requisição nenhuma. Pra que que vai escalonar para duas, né? Sei lá por que que ele fez isso. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar esse P. HTTP, dois pontos, barra, barra. Continuar no site. Que estranho, né? Deixa eu abrir uma nova aqui. HTTP, dois pontos, barra, barra. Parece que alguns estão.
E alguns não faz sentido, né? Porque http, // continuar no site. Vou pegar essa aqui de novo. Vou abrir um novo. http, // Essa aqui tá com um problema, né? Vamos ver essa daqui. http, // Essa aqui também. Só uma que tá com problema. Não sei por quê. Enfim, todas elas nasceram do mesmo template, né? Sei lá. Quais desses campos identificam uma região do back-end? O hostname e o server location, certo? Então vamos lá, configurar agora o load balancer. Então a gente vem aqui, ó, load balancing. Vamos entrar lá. E aí, vamos fechar tudo isso daqui, essa poluição aqui visual. Create load balancer. Aí a gente vai nesse application load balancer mesmo, HTTPS. Aí a gente clica em next. Ele vai ser do tipo público, public facing external, já está aqui. Vamos colocar next. Melhor para workloads globais, já está aqui. Vamos colocar next. For load balancer generation, select global external application load balancer. Global external application load balancer. Já está aqui também. Tem o clássico aqui também. Já coloca next aqui. E create load balancer para criar, clique configure. Aí aqui, ó, a gente entrou na configuração dele agora, tá? Então aquilo era meio que uma pré-configuração, né? Uma pré-listagem. A gente coloca o nome aqui em cima. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o front-end. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, protocolo HTTP, não precisa colocar nome, tá? Ele é IPv4, ephemeral e porta 80. Já dá um done aqui. Adiciona outro, que vai ser do tipo HTTP IPv6 auto-allocate na porta 80. Beleza, dá um done. A configuração front-end dele é isso. O back-end é onde as pessoas se confundem um pouco, tá? E aí, vamos com calma aqui que a gente chega lá. Quando você clica aqui, você vai criar um serviço de back-end, certo? Vamos criar um serviço de back-end. E aqui é onde você tem que ter um pouco de atenção, porque às vezes as pessoas acham que terminou o serviço e já clica para criar, mas ainda tem coisa, tá? Porque você cria coisa dentro de coisa aqui, por exemplo, aqui você cria o help check. Aqui você cria também, sei lá, você cria alguma outra coisa. E aí a pessoa acha que já tem que sair e criar logo o serviço. Não é assim, tá? Então você tem um pouco de paciência que vai dar tudo certo. HTTP Backend vai ser o nome, tá? Instance Group vai ser Instance Group, coloca aqui tipo de backend, Instance Group. Instance Group. E aí, aqui, Instance Group, eu vou colocar aqui embaixo, ó, vocês viram que estava lá, backends, né? Em backends, eu vou colocar aqui o Europe West 4 MIG. Vamos voltar aqui para cima. Name de port HTTP, certo? Timeout 30. Aqui na porta 80, quando a gente colocou, new backend, né? Esse é o que é o backend. Então, Europe West 4, na porta 80. Aqui, Balancing Mode, ele é RAID, tá? Ou tem utilização e não sei se é faixa em português. É o outro que não é utilização, tá? Aí, máximo RPS, coloca 50 e capacidade coloca 100. Esse é o primeiro, certo? Aí eu dou um clique em Done aqui. O que foi? Port Numbers. Port Numbers é 80, eu não coloquei, ó. Port Numbers 80. Beleza?
Dá um done aqui. Aí eu vou adicionar outro. Então, adiciona backend. Instance group vai ser o Europe West One. Port numbers 80. Agora é a utilização. Máximo backend utilization 80. Capacidade 100. Esse aqui eu não preciso mexer nada. Eu posso só dar um done aqui. E aí você tem esses dois backends agora, tá? Essa aqui é a ideia. Beleza? A gente vai criar um health check. Então você vem aqui e create health check. O nome dele vai ser HTTP health check. Sem espaço aqui. Protocolo TCP na porta 80. Beleza? E aí é aquela ideia, né? Ele vai fazer o check no pool de instâncias a cada 5 segundos. Vai esperar 5 segundos por uma resposta e vai de duas batidas successful, de sucesso, ou duas falhas. E aí ela ou vai ser healthy ou unhealthy, né? Essa aqui é a ideia. Aí eu venho aqui e, né, essa parte tá aqui, essa parte de configuração tá aqui, né? Deixa por padrão aí e dou um create. Agora, a gente tem um serviço de health check. Tá aqui, ó. Tá vendo? O serviço de health check tá aqui. Legal. E aí, a pessoa, né, clica create. Não é esse aqui ainda, tá? Esse enable login box é lá embaixo. É esse aqui, ó. Enable login. Sample rate 1. E agora sim a gente clica para criar o balanceador. Tá vendo? Ó? Colocamos tudo aqui, né? Colocamos os dois backends, o login, o health check, criamos aqui em cima, e era tudo que a gente precisava fazer. Certo? Então, beleza, agora a gente cria. E aí a gente criou o serviço de back-end. E aí eu dou um OK aqui, tá vendo? Ele clica criar para criar o serviço de back-end, e agora eu clico OK. Agora tem esse HTTP back-end com essas informações aqui já para nós. Ó, 2 instance groups, quais que são as regiões e o nome dele. Esse routing rules não precisa fazer nada, tá? Ele já está aqui, tudo padronizado. E a gente clica no último, Review e Finalize, os dois front-ends, o serviço de back-end, com tudo certinho, com os 2 MIGs aí, né? Com o login, enable login, com o health check configurado e tudo mais, né? E agora a gente vai apertar aqui em Create, agora sim, né? Então, vocês viram, a gente fez tudo isso aqui, né? A gente criou um IP externo, a regra de encaminhamento global. Isso aqui eu acho que, na verdade, aqui ele cria já, né? Por baixo dos panos. Depois a gente tem que ver se a gente tem que criar. O que a gente criou foi isso aqui, né? Serviço de back-end. Já criamos os back-ends, verificação de integridade. Eu acho que já vai aparecer essa parte de proxy de destino. E essas regras aqui também. Agora ele demora um pouquinho, né? Tudo bem. E depois disso, a gente eu acho que já pode ir até na próxima já. Olha, ele fala o seguinte, ó, teste o Application Load Balance. O Application Load Balance, ele deve encaminhar o tráfego da região que está mais próxima a você. True, por quê? Por causa do proxy, né? Depois a gente pode testar aqui, né? Às vezes demora um pouquinho, tá? Para propagar tudo certinho. E para fazer o stress test, que é uma coisa, né? A gente vai primeiro configurar e depois a gente vai fazer o stress test pondo o IP dessa SIG VM aqui, né? Na blacklist do Cloud Armor. Então, o que a gente vai fazer? Já vamos criar aqui a VM, né?
enquanto tá criando aqui o load balancer, já vamos passar para o próximo, ó. Vamos lá, clica aqui em Compute Engine no campo de pesquisa rápido. Vamos ficar de olho aqui quando ele criar. E aí a gente vai criar uma instância. Depois a gente faz o teste lá no load balance, tá? Ele demora um pouco. Já vamos criando a máquina, que a gente vai precisar da máquina para fazer o stress test, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, SIGVM, US Central, US Central B, aparece para mim aqui, coloca o que aparece para você. Série E2, aqui ele não fala para mudar para E2 médio, E2, mudar do E2 médio, né? E aí, a gente já deve criar a máquina aqui. Pronto. Enquanto isso, o nosso load balancer tá ficando pronto. Ele já foi configurado e agora tá subindo. Ó, o back-end tá health. Aqui nós temos o serviço de back-end, o HTTP back-end. Nós temos o front-end, as duas regras de encaminhamento que a gente criou. Aqui já deve ter o proxy. O target tá aqui, ó. HTTP-LB target proxy, que está vinculado à regra de encaminhamento sendo usada, né? E pelo balanceador também. Então ele já só aquelas caixinhas, é isso que eu falo, né? Quando você cria pelo Cloud Shell, você passa, como a gente fez, né? Você passa comandos para cada uma dessas partes. Cada uma dessas partes tem um comando diferente. Ali, cada uma das caixinhas de configuração é uma parte diferente do load balance. Então, a parte de front-end está relacionada a isso aqui, né? Com o proxy de destino, sendo usada pelo balanceador, e aí a gente colocou isso aqui na parte do back-end, né? No caso. Tá? HTTP back-end, back-end service, e aí tem os dois MIGs aqui, os dois estão health, ó, tá vendo? Tá tudo certinho, né? O health check tá aqui, tudo certinho, em use by HTTP LB. Global External Application Load Balancer. E é isso aí. Tudo certo, né? A nossa VM também está certinha, já está configurada aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um SSH na VM. Vamos entrar aqui na VM. E aí a gente está aqui dentro da SID, né? E a gente vai instalar esse pacotinho aqui chamado SID. Esse pacote chamado SID é para fazer um stress test, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Load Balancer, vamos aqui no front-end. Tá vendo esse endereço de IP aqui? Esse endereço de IP é o endereço de IP do Load Balancer. Então, quando eu clico aqui, ó, vamos lá, continuar no site, se eu ficar fazendo isso aqui, ó, vocês estão vendo que o IP tá mudando, né? Ó, se bem que é o meu ali, né? Ele até fala que como a região Europe West 4 é mais próxima do S Central, ele enviaria só o Europe West 4, a aquisição do Europe West 4. Eu acho que está tão próximo lá que, na verdade, ele está enviando da West One para mim. Enfim. Your IP address. Ah, esse aqui são os IPs das máquinas. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. 35191, 109 e 101. É essa daqui, ó. Ou não? Não, acho que eu tô me enganando. Não é não. Isso aqui eu acho que é meu mesmo. Enfim, vocês estão vendo aqui que ele tá... ele deveria estar mudando aqui, na verdade, né? Mas tudo bem. Tá funcionando, né? Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse P aqui, ó. Esse P. Vamos entrar de novo lá no... Estamos aqui no SSH. Vamos dar um export, ó. Export.
LB underline IP é igual ao IP da máquina. Opa, ele pegou tudo aqui. Pega só o IP, né? No caso. O IPv4. Aí agora ele vai fazer ele vai rodar esse seed fazendo essas requisições aí. Antes você conseguia ver em tempo real fazendo alteração. Agora não, fica meio que. Ele dá meio que, tipo assim, fica meio que quiet, assim, né? Ele fica. Ó, se eu der um Ctrl C, ele mostra agora quantas transações tiveram e tudo mais, né? Quais que foram a quantidade de requisições. Então, quando você está rodando esse comando, ele na verdade está fazendo isso. Ele está enviando várias requisições para o IP do load balancer, certo? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é que ele está meio que, entre aspas, né, fazendo uma simulação de várias requisições para o load balancer. Como a ideia do DDoS, no caso, né? É que a escala aqui é totalmente diferente, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Estamos fazendo um stress test aqui. Aí, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode ver, ó, se você vier aqui em Backends, clicar nele, e aí você vir em Navigate to HTTP LB, e aqui você clica em Monitoring, e aqui você deveria ser capaz de ver o tráfego indo, ó, pela rota 1, né, no caso aqui, certo? Ele fala que ele direciona para uma rota, mas se o tráfego aumentar, ele pode encaminhar para outra, no caso, certo? Bom, é isso que está acontecendo. Vamos dar um Ctrl C então, vamos parar. Ó, ele enviou 25 mil, né, requisições. E agora a gente vai fazer essa política de segurança, certo? A gente vai fazer a política de segurança. O que a gente vai fazer? Pega aqui já o IP externo da CID, coloca aqui se você quiser. Esse aqui eu sei que é o da CID. Vou até escrever aqui, ó. CID. E aí, a gente vai em Cloud Armor Policies. Vou vir aqui na VM, Cloud Armor Policies. Vamos criar policy ou política. Ela vai se chamar Deny List Seed. Ela vai ser Default Rule Action, vai ser Allow. Então, aqui, ó, a gente muda para Allow. Dá um Next Step. Add a Rule. E aqui a gente coloca o IP da seed. Aqui em Match. Então ele vai negar. Você vê até uma atualização da política aqui do lado direito, né? Ele vai negar o IP da VM, vai dar um 403, e o restante, todos os outros IPs, ele vai permitir, tá? Essa aqui é a ideia. Então a gente está fazendo a nossa lista aqui e já incluímos o IP da CID. O response vai ser o 403, vai ser um deny, e a prioridade aqui a gente bota 1000, no caso. Clique Save Change to Rule, e a gente criou a nossa regrinha aí. Clique em aqui agora, ó, Next Step, Add Target, e a gente tem o HTTP backend aqui. Pode dar um replace aqui, tá? Certo? HTTP backend.
External Application Load Balancer. Para aí, aqui ó, tá vendo? Ele fala até replace aqui, ó, Backend Service, porque por padrão, eu acho que ele já veio criado, né? E aí a gente meio que, ele já tinha uma política, não sei se vocês viram, né? Ele já tinha meio que criado uma política quando criou o Load Balancer. Mas tudo bem, a gente tá fazendo o nosso manualzinho aqui, né? Aí ele fala, aqui ele já fala para criar política, mas o próximo passo seria você habilitar algumas outras coisas aqui, que por padrão, ó, o Adaptive Protection Configuration, esse aqui, ó, é o que foi relatado lá no artigo, né? Ó, ele aprende padrões normais de tráficos, detecção e alerta de potenciais ataques e provê aí o Cloud Armor algumas rules WAF para mitigar eles. É interessante, né? No caso, bem legal. E aí você habilita ele aqui, tá? Mas a gente não vai fazer isso aqui, só estou falando de como foi o bloqueio lá, né? O recorde lá de bloqueio foi usando essa opção aqui, ó, Enable Adaptive Protection. Legal, vamos criar a política logo. Ó, ele já tinha uma aqui, tá vendo? Mas agora a gente fez a nossa Deny List Seed. Vamos ver aqui se ele já permite a gente fazer um check no My Progress. Legal. Bom, aí, o que a gente faz, né? Será que a gente pode bater no load balancer agora? Que a política foi criada? Opa, ainda tá aparecendo aqui. Será que ela já foi criada? Foi criada agora. Vamos tentar de novo aqui. Às vezes pode demorar um pouquinho. Ele falou, ó, às vezes precisa demorar um pouquinho para que seja atualizada, né? Vamos esperar um minutinho. Aparentemente, ainda. Às vezes demora mesmo, né? Um tempinho. Aí ele fala assim que para você testar, que você ainda pode abrir, né, a aba no navegador, porque a regra default de allow traffic ainda existe. Porém, na seed, quando eu faço esse comando, deveria vir o 403, né? Porque agora ela tá em blacklist. Talvez demore aí couple minutes. Vamos dar uma. Vamos dar uma esquentada aqui. Aí ele fala de vir em logs. Se a gente clicar aqui e ir lá em logs, olha, já tem as nossas regras. Se a gente for em logs e view policy logs, ele vai abrir o login. E aí é só rodar carry. Ó, ele ainda tá dando get, ó, já deu 403 aqui para mim. Isso significa, ó, eu vou até stopar aqui e eu vou dar o comando de novo. Ele já tá dando 403, certo? Vamos dar aqui e vamos deixar rodando. E aí o que acontece? Vocês podem ver que aqui no login você tem todas as requisições que foram bloqueadas através da política. Então, você, olha aqui, ó, ele começou, bateu aqui, aí eu dei um stop, aí ele parou. Aí se eu rodar de novo aqui, ó, o que acontece? Ele começou de novo, ó, tá vendo, ó? Começou em muito maior número, tá vendo? Aqui já tem 2.000 eventos, né, relacionados ao Application Load Balancer, tá vendo, ó? E aí o que acontece? Vamos entrar em um aqui
para vocês verem como funciona. Aqui em cima é a carry, então eu estou batendo aqui em relação ao load balancer, o HTTP load balancer, então a gente entrou no login direto lá da página, né? E quando eu abro aqui, olha que legal que aparecem essas informações. Ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Deixa eu pegar, colocar aqui para cima e aumentar aqui. E aí a gente tem um pouco mais de visão, né, para leitura. O que acontece? Isso aqui é um tipo de um payload, né? Então ele fala qual que é o tipo, que é o load balancer, né? Qual que é o backend, por exemplo, ele traz algumas informações relacionadas ao recurso. E aí, ele fala o seguinte, ó, Enforced Security Policy, Remote e IP. Então, o IP aqui, ó, 3465.235.123, que é o IP da CID, entrou aqui, ó, se vocês perceberem, como uma... ele foi um catalisador, né? Ele foi um gatilho para essa política de segurança. Qual que é a política de segurança? Deny. Da onde? Da lista, né, de deny do CID. O outcome é deny, a prioridade é 1000. Qual que é o IP remoto, né, no caso aqui, e qual que é algumas informações. Ele vem algumas informações, region code. E aí qual que é o status? Foi negada pela política de segurança, certo? Legal. Qual que é o recurso? HTTP Load Balancer, tem alguns labels aqui, né? HTTP Backend, HTTP LB Forwarding Rule, que é a regra de encaminhamento, que é o front-end, né? Que bateu lá no IP do Load Balancer. Qual que é o proxy, por exemplo? Qual que é o nome ali, né? O nome, o URL Map Name, que foi o que a gente definiu, né? O HTTP LB. E qual que é a zona. Então, vem uma série de labels ali, né, identificando o recurso, por exemplo, né, quais que foram os recursos relacionados a essa política, que são todos do load balancer mesmo, né, qual que é um warning aqui, né, e enfim, foi negado. Então, se a gente voltar aqui e eu trazer de novo essa carry para cá, vocês vão ver aqui que o gráfico vai ter aumentado. Olha que legal, ó. Tá vendo? Em cada segundo aqui que tá passando, né? Ele tá fazendo essa quantidade de bloqueios aqui. Tá? E aí você tem um tempo aqui que você pode analisar essas informações. Então, isso daqui... esse daqui é o IP do load balancer, se eu não me engano, né? E tá dando um 403 lá por conta da política apontando o IP da CID que a gente configurou lá no deny list. Legal, né? Interessante, ó. Então aqui ele fala, né, sobre todas as informações aqui que a gente viu, né? E agora a gente efetivamente configurou tudo aqui, tá? 100/100. A política de segurança do CloudWarmor cria logs que podem ser explorados para determinar quando o tráfego é negado e quando ele é permitido. Assim como, né, junto com a fonte do tráfego, tá? No caso. Então é isso, certo? É isso daí. Agora a gente pode vir aqui e ele já fez, né, as aquisições lá, enfim. Agora você pode vir aqui e terminar, né? Então a gente fez um load balancer de aplicação com 2 backends. Para mim aqui os dois saíram na Europa, na Europe West, bem próximos. Mas às vezes aparece um na Europa, outro nos Estados Unidos, e aí fica mais claro ali a divisão, né, da requisição. Ele envia mais para os Estados Unidos, aí se ele precisar ele envia para a Europa também. E depois a gente fez um stress test, um stress test aqui, do load balancer com a VM, né? E fazendo um deny list ali com o endereço de IP daquela VM no CloudArmor, né? Foi possível explorar
os logs de políticas de segurança e identificar por que o tráfego foi bloqueado, né, através desses logs. Então, imagina que tem uma pessoa que está lendo o log, a gente fez toda a nossa configuração, né, e aqui ela consegue identificar que tem algum problema acontecendo, por exemplo, por causa dos logs, né, dos eventos que estão acontecendo por causa dessa política e do stress test que a gente fez. Legal? Show de bola? Gente, esse laboratório, ele, por mais de ele ser um pouco demorado, ele é bem legal, né? Porque você tem a aplicação prática de um recurso de segurança extremamente importante, né, hoje em dia, né, para ser utilizado hoje em dia, e diferente dos load balancers que a gente fez no desafio do primeiro curso, esse aqui a gente tem esse foco em segurança, né? A gente faz um load balancer, depois a gente faz uma configuração de uma política com o Cloud Armor para a gente testar como funciona a questão do blacklist de IP, que foi lá, como eu mostrei para vocês, aquela foto, né? O Cloud Armor ele tem diversas funcionalidades de segurança que provê ali para o load balancer, e essa foi uma delas, né? A gente conseguiu ver ali em tempo real, fazendo stress test e sendo captado aqui, realmente batendo, bloqueando aí as requisições da VM através da leitura dos logs que foi gerada por esses eventos dessa política, né? Do bloqueio da política. Perfeito? Então é só fazer com calma. O pessoal às vezes se confunde muito ali na parte de configuração do load balancer, porque ele fala, em tal parte coloca, né? Mas às vezes você tem que voltar um pouco, colocar ali. Mas enfim, é só se acompanhar o vídeo, acho que dá para ir tranquilo, né? Beleza, pessoal? Então, próximo laboratório de Cloud Monitoring, que finaliza ali os laboratórios do curso 3, nós já fizemos, pode procurar lá no canal pelo código do laboratório. E a partir daqui, o próximo laboratório que a gente vai fazer é o desafio do curso 3, que é o... Deixa eu pegar aqui, ó, terminar esse laboratório. E aí o próximo laboratório que a gente vai fazer é aquele laboratório que eu comentei com vocês, que para mim é um dos laboratórios mais legais que tem nessa plataforma, que é você fazer, montar ali uma arquitetura de conexão com o Bastion através de regras de firewall com o IAP para SSH. É muito legal esse laboratório, bastante didático. A gente vai usar tags de rede, a gente vai usar o IAP e a gente vai usar essa concepção de se conectar em um web server através de uma VM chamada Bastion. Então, bem legal. E deixa tudo muito seguro, né? Porque ninguém consegue se conectar por SSH, a não ser por Bastion, e somente se você for autenticado pelo IAP. Então, aquela ideia de você trazer a segurança pro nível da aplicação, a gente faz aqui meio que com uma ideia de IaaS. É muito legal, né? E aí, realmente, somente conseguem acessar a Juicy Shop, que é o web server lá, através de requisição HTTP, que é normal, a interface de rede, né? Para manutenção SSH, somente pelo Bastion com IAP. É muito legal esse desafio, bem didático, bem simples de fazer, tá? Não é sofrido. E aí, depois disso, a gente começa o último curso da nossa saga aí de completar o GCCF. Beleza, gente? Obrigado e até o próximo laboratório.